Bom, gente, nessas últimas semanas, contando desse dia que eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 6 de junho de 2016, a gente foi noticiado aí no Brasil um caso de um estupro que aconteceu no Rio de Janeiro, onde 33 criminosos se aproveitaram da bebedeira, da inconsciência de uma menina, de uma adolescente de 16 anos, e praticaram atos sexuais com ela. E isso muita gente ficou falando, não é estupro, que não sei o que, é estupro sim, eu vou explicar por quê. Inclusive, hoje ou ontem surgiu uma gravação onde mostra que ela tentou resistir no começo, mesmo estando lá bêbada ou talvez drogada. Houve uma tentativa de resistência, o que acabou comprovando que realmente era estupro. Mas eu vou tocar aqui nos aspectos legais, eu vou dizer o que a lei diz que é estupro, ou seja, não é a minha opinião, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que está na lei, no Código Penal. Se vocês quiserem conferir, o Código Penal está na internet, basta colocar no Google Código Penal e procurar lá o artigo 213. E depois também o 217A, que eu vou falar depois. Vamos começar aqui pelo 213. O que diz esse artigo? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, que seria, no caso aqui, conjunção carnal é a penetração do pênis na vagina, ou a praticar ou permitir que com ela se pratique outro ato libidinoso. Ou seja, aí engloba qualquer ato libidinoso, sexo anal, sexo oral, masturbação, se é que a gente pode usar esse nome num caso de estupro, né? Você masturbar uma outra pessoa, você tocar uma outra pessoa, sexualmente falando, entra aqui no que é definido como qualquer outro ato libidinoso. Enfim, a pena é de reclusão de 6 a 10 anos. Então, nesse caso, não tem muita dúvida. Você usou de violência ou de grave ameaça contra alguém para ter uma relação sexual com ela, você está estuprando, você é um estuprador se você fizer isso. É importante dizer aqui, no caso da violência, ninguém vai contestar. Mas no caso da grave ameaça, eu acho interessante falar aqui uma coisa que já foi muito comum, não sei se hoje ainda é, mas enfim, não custa falar. Aquela história do ou dá ou desce, você pega uma menina, leva para uma quebrada, de repente para dar uns beijos, isso ela está consentindo, mas se você vai avançar, o sinal ali e tudo, ela fala que não e a pessoa vira, ou você transa comigo ou eu vou te largar aqui. Isso é grave ameaça, afinal você deixar uma pessoa numa quebrada, num lugar ermo, ela está correndo risco, ainda mais uma mulher sozinha, não é? Então aí caracteriza a grave ameaça, se você fizer isso você é um estuprador. Mas para pegar o gancho lá daquele caso do Rio de Janeiro, o artigo do Código Penal que mais se enquadra ali é o 217A, o estupro de vulnerável, que diz o seguinte: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Enfim, esse caso aqui, vamos falar primeiro da menor de 14 anos. Ou do menor, não importa se é homem ou se é mulher, qualquer relação sexual com um menor de 14 anos, não importa se você chegou em casa, a menina ou o rapaz estava na sua cama pedindo que você transasse com ela, é estupro. Você vai estar praticando, você será um estuprador. De novo, não é a minha opinião, não interessa se você concorda ou não com isso, é o que está na lei, é o que vai acabar gerando um processo para você, se caso isso for descoberto. E no mesmo artigo, o parágrafo 1º desse artigo 217 diz o seguinte: incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput desse artigo. O caput é o que eu li lá atrás, ou seja, ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso, com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Esse finalzinho do artigo aqui é o que se enquadra no caso da menina lá do Rio de Janeiro. Por qualquer outra causa, se ela tinha bebido e em função do que ela tinha bebido, não importa se ela bebeu porque quis, se deram bebida para ela, no caso aqui não importa. Ela não tinha como oferecer resistência devido ao grau alcoólico que ela estava sentindo, ou se foi o uso de outra droga que provocou essa incapacidade dela de resistir e de consentir.
E também nesse artigo 1º fala aqui da deficiência mental, uma pessoa que tem aí uma debilidade mental que não a capacita para consentir de verdade com uma relação sexual, ou por enfermidade, de repente a pessoa está em coma ou é paraplégica, tetraplégica, não consegue resistir e alguém se aproveita dessa situação para ter uma relação sexual com essa pessoa sem o consentimento dela. Evidente, se a pessoa é paraplégica ou tetraplégica, mas consente, aí não é estupro. Mas se você aproveita dessa situação para ter relação sexual com alguém, se é que se pode usar o termo relação sexual numa hora dessas, né, você estará estuprando essa pessoa. No caso do álcool, é bom lembrar que, embora essa redação da lei seja de 2009, isso já existe desde 1945, só que era chamado violência presumida. Então se presumia que se a pessoa não poderia oferecer resistência ou se era menor de 14 anos, se presumia uma violência ali e aí enquadrava lá no 213. Com a nova redação, criou-se o artigo 217, que é um crime específico para esses casos. Enfim, no caso da mulher ou do homem, é importante dizer isso, que muita gente acha que só mulher pode ser vítima de estupro. Isso até era verdade antes de 2009, quando o estupro era definido somente pela conjunção carnal, que é, como eu expliquei, a penetração do pênis na vagina. Hoje não, já fala em outros atos libidinosos, então o homem também pode ser vítima de estupro, tanto praticado por um outro homem, quanto praticado por uma mulher. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Enfim, se a pessoa está bêbada, aí a pessoa fala, mas como assim bêbado? É aquele grau onde a pessoa já não tem noção do que está fazendo. É aquela situação que eu vou dar um exemplo, tá? Tá uma turma de amigos, de repente tem lá, tá num bar, numa boate, alguma coisa, tem um segurança lá, um armário de 2x2, e um de zoeira com o outro fala, duvido que você vai lá e xinga a mãe do segurança. E o cara, eu vou, e vai lá e xinga. Nesse grau, a pessoa não está em condição de discernir o que está fazendo, não está em condição de fazendo uma analogia no caso do ato sexual, não está em condição de consentir com isso, porque ela não está de posse de suas faculdades mentais, entende? Então, se você se aproveita de uma situação dessa e desse grau para frente, pior ainda se a mulher está desacordada, se a vítima está desacordada, o termo correto é vítima, você estará estuprando essa pessoa. Você que fizer isso será um estuprador, não em potencial, como muitas dizem, mas um estuprador de fato. Então, não tem outra definição para isso. É estupro. Você se aproveitar de alguém que está bêbada é estupro. Aí muita gente vai dizer assim, mas se a mulher tomou só um copo de vinho e tal... Você vai ter que ter o discernimento ali na hora, e ninguém é trouxa, né? A gente sabe, quem já tomou uma cerveja, quem já saiu para beber, sabe a diferença entre alguém que está sabendo o que está fazendo e quando não está. Só que uma dica que eu dou aí para vocês, na dúvida, não transe. Não tem importância se seus amigos vão rir da sua cara depois, vão te chamar de trouxa. Inclusive, quem fizer isso não é seu amigo, é um babaca, é um cara que você deveria evitar a presença e a companhia dele, porque ele está te incentivando a cometer um crime gravíssimo. E o pior não é nem você ser preso nem nada, é o trauma, é o que você pode causar à vítima. Porque sim, se ela estiver bêbada e acordar numa situação dessa, a chance pode ter uma ou outra exceção de uma mulher ou um homem que não vai ligar para isso. Mas a regra é que a pessoa vai se sentir mal, que a pessoa vai se sentir agredida se alguém abusar sexualmente dela no momento que ela está indefesa, independente se foi ela que quis beber ou se deram bebida. Se a induziram a beber para praticar o ato, é até mais grave, tem agravante que eu não vou tocar agora, porque senão esse vídeo não vai acabar nunca. Mas se ela quis beber, a mulher quis beber, quis encher a cara e tudo, e você aproveitou, é estupro, não tem conversa, está na lei. E uma coisa também que foi falada nesse caso, nos últimos dias aí, nesse caso do Rio de Janeiro, é que a menina foi submetida ao exame de corpo de delito e não foi constatado nada. Isso, meu amigo, não significa nada, não significa nada, porque, como eu li lá no artigo 213, você tem, além desses casos aqui de ter a resistência diminuída por bebida ou por qualquer outra causa, no 213 fala lá da grave ameaça.
Então, se uma pessoa, sei lá, encosta um revólver na cabeça de uma mulher ou de um homem e obriga essa pessoa a fazer um sexo oral em quem está lá ameaçando, não vai ficar marca nenhuma. Mesmo que a pessoa venha ejacular na boca do outro lá, da outra lá, até que vai na polícia e tudo, pode não ficar nenhuma lesão, nenhum resíduo de nada ali. Então, o exame de corpo de delito negativo para violência não significa nada. Não vai desmerecer uma vítima de estupro aí por causa de um exame de corpo de delito. Aliás, não sei nem porque que o jornalista fala isso. Porque é só ler a lei e ver que o exame de corpo de delito não quer dizer nada, exceto se a acusação da mulher for de violência real. Aí pode ser que o exame de corpo de delito delimite se houve a violência real ou não. Mas se houver grave ameaça, já caracteriza estupro e é a mesma coisa. E no caso ali da menor de 14 anos, da pessoa com deficiência mental ou com alguma enfermidade, ou que por algum outro motivo não pode oferecer resistência, não pode consentir verdadeiramente, inclusive é um crime mais grave, porque o estupro lá do 213, a pena é de reclusão de 6 a 10 anos. No caso do 217A, a pena é de reclusão de 8 a 15 anos, ou seja, a pena mínima já é 2 anos maior do que a mínima do estupro do 213, e a máxima é 5 anos maior. É um crime considerado mais grave. Também não é aqui a minha opinião, não interessa se você concorda ou não com isso. É o que está na lei, é o que vai ser aplicado a você se você cometer um ato desse. Então, o conselho que eu dou a vocês, já que eu não posso mandar em ninguém, é aquele que eu falei. Na dúvida, não transe, vá para casa e resolve o seu problema na mão, no 5 contra 1, porque aí você não está cometendo crime nenhum, não está agredindo alguém, não está traumatizando alguém e não está se colocando em risco de ir parar na cadeia. Porque muita gente fala assim, no Brasil não tem cultura do estupro, porque o cara que vai preso por estupro, ele sofre na cadeia, ele apanha, ele também é abusado sexualmente na cadeia. Pois é, você não quer correr esse risco, né? Então, na dúvida, fica no 0 a 0, meu amigo. O 0 a 0 é um excelente resultado numa situação dessa. Só transe com quem realmente quer transar com você e que está consentindo isso de forma real, de forma consciente, sem estar completamente bêbada ou bêbado, entendeu? Eu falei que eu ia explicar uma situação que a mulher pode ser autora, né, do crime de estupro e um homem vítima. No caso, vamos dizer, se for um moleque menor de 14 anos e uma mulher transar com ele, vai ser estupro, ela vai ser a estupradora e ele a vítima. Ou no caso de um homem bêbado, que uma mulher, por exemplo, vá lá e faça sexo oral nele. Não importa se ele vai estar com pênis ereto ou não, é um ato libidinoso. Então, nesse caso, também a mulher seria a estupradora, embora casos assim ou são muito menos raros ou não são noticiados porque a cultura machista faz o homem não reclamar disso, né? E a mesma cultura machista é que faz muitas vezes o homem se aproveitar. Só que cultura machista não é desculpa para nada, certo? Se você fizer sexo com alguém sem o consentimento real dela, você é um estuprador. Não um estuprador em potencial, mas um estuprador de fato. Então, sigam isso que eu falei e se estiverem duvidando do que eu estou falando aqui, consultem o Código Penal que está na internet, igual todas as leis brasileiras estão disponíveis na internet para quem quiser consultar. E se não quiserem confiar na minha palavra, procurem aí a opinião de outros juristas que vocês vão ver que não é muito diferente disso que eu falei aqui, certinho? Sexo só com consentimento real.